Olá, gente, meu nome é Lai Rodrigues, trabalho com feltro e quero passar para vocês uma forma de como que a gente consegue vender o nosso artesanato, né? O artesanato que para a gente conseguir obter um bom resultado, a gente precisa ter boas peças e tem todo um passo a passo até a gente conseguir chegar na questão da venda em si. Então, antes de chegar nessa questão da venda, eu quero conversar primeiro um pouquinho com vocês, que é a respeito da nossa grande dificuldade, que são precificar corretamente a nossa peça, fazer as técnicas corretas para que fiquem peças bonitas, apresentáveis, que tenha um bom resultado e que o mercado consiga abrir, né? Porque o seu produto é tudo que você tem na mão. E depois a gente vai entrar na questão de como que eu posso fazer para oferecer esse meu produto, como que eu posso fazer para vender esse meu produto, né? Então vamos começar desenvolvendo a questão da técnica correta, tá? Primeiro vamos falar de uma técnica que você deve usar corretamente no seu feltro. Você precisa entender que você precisa ter o caseado, que é um dos pontos principais do feltro. Ele precisa estar corretamente empregado, da forma correta, com técnica corretinha para que ele fique harmônico, que o espaçamento dele seja o mesmo, tanto na altura quanto na largura. E isso ao longo do tempo a gente vai explicar para você, a gente vai te ensinar, tá? Eu tenho aí vários vídeos para ajudar você a chegar nessa técnica correta. Isso aí é um assunto para um outro momento, é só vocês procurarem aí, ficarem sempre ligados que a gente vai passar isso para vocês, porque isso é primordial. Você tem que fazer a sua peça correta, tem que fazer a sua peça bonita, apresentável, usar material correto no feltro, porque não é todo o material que a gente deve usar. O tipo de enchimento que vai fazer com que essa peça fique uma peça redondinha, macia, que tipo de feltro que você usa, qual o tipo de linha, fora todas o passo a passo da colagem, da costura, enfim. Isso é muito importante, agrega muito valor à sua peça. Mas quando a gente tem essa peça na nossa mão corretamente feita, né, com tudo isso que eu já falei para vocês, a gente cai em um outro problema, que é o problema da precificação, que é muito difícil. Geralmente nós colocamos a nossa peça em cima de uma bancada, mostramos para um amigo, para um vizinho, para alguém da família e perguntamos: quanto que você acha que vale essa peça? Para com isso, você não pode fazer isso. Eu estou dizendo isso porque eu já fui de fazer isso. Eu já peguei a minha peça, já coloquei, sem saber o tempo que eu levava, sem saber o que eu estava gastando. Eu colocava ali e falava: você acha que vale quanto? Aí a pessoa olhava: eu acho que vale X. E você acabava perdendo. Então, precificar é muito importante na hora da tua venda, porque senão você, ao invés de trazer essa lucratividade, essa renda extra para casa, né, de mostrar o seu trabalho, que é um trabalho profissional, você, ao invés de fazer isso, você está jogando dinheiro fora, você está jogando tempo fora, né? E isso aí é muito triste. A gente precisa aprender a precificar. Como que eu posso aprender a precificar? Qual o passo a passo? Aí você vai me dizer: Lai, não adianta, eu pego todos, eu compro o meu material, eu coloco tudo na mesa, eu anoto os valores de tudo e aí eu venho e coloco na minha peça e aí eu tiro esse valor, isso daqui, esse lacinho que eu coloquei
foi um preço e aí eu vou e anoto ali um preço. Tá bom, tá certo, é isso mesmo. Você tem que anotar tudo. Mas você tem que perceber que existem algumas coisas assim que fazem a gente empacar na hora dessa precificação. Porque às vezes a gente tem, principalmente nós como artesãs, nós temos a mania, que é uma mania, vamos dizer que saudável, porque é o que nos alimenta, é a obtenção de material diferente, de lacinhos no feltro. Quanto mais coisinhas delicadas você coloca, mais você enriquece, né, o seu produto. Então, isso é saudável até um certo ponto, porque você não pode sair comprando o que você vê pela frente. Você precisa ter um roteiro do que você vai precisar para você poder estruturar uma empresa, para você conseguir manter a sua empresa do artesanato de pé. Você precisa fazer um script direitinho, anotar tudo que você precisa, para que você também não compre material excessivo. Isso, você não comprou material excessivo, mas sempre que a gente compra um saquinho de lacinho, aí vem 10 lacinhos e custou 10 reais. Você vai lá e fala, então tá bom lá, e tá muito certo, é R$1 cada lacinho. Só que você comprou esse lacinho há 4 meses atrás. Você usou esse lacinho e continuaram ainda alguns, né? Porque a gente vai acumulando o mesmo material. Aí você vai colocar a R$1? É certo isso? Você acha que você vai estar ganhando? Ah, mas eu gastei 10 reais, então não tem problema. Só que hoje, com a inflação, com tudo, esse produto está um valor diferente. Então você tem que colocar esse valor diferente, porque o seu capital, ele precisa também seguir. Você precisa ter, nesse caso não é nem o lucro não. Você precisa não perder, porque vai que você vai fazer novamente aquela mesma peça, aí você já não tem mais material, você vai comprar. Quando você precificou anteriormente essa peça, você viu que comprando após esse material que você já tinha, você vai ver que você perde. Então, você tem que primeiro saber todos os preços direitinho, ainda que você tenha comprado anteriormente. Façam uma pesquisa de mercado, veja quanto é que está saindo, um material igual ou similar a esse, para que você não fique depois no prejuízo. Então, essa é uma das questões, a precificação em cima do produto que você usou, que você gastou e que precisa estar com o preço atual. Gente, uma outra coisa, um outro erro que é muito comum a gente cair é que às vezes a gente acha que produzir muito a gente vai, significa que a gente vai estar tendo um resultado muito bom e que vai conseguir ter uma lucratividade boa. Aqui no ateliê nós fazemos da seguinte maneira: recebemos encomendas, né, de alguma peça, ainda que tenha sido que essa encomenda, que peça, eu quero 10 bonecas de feltro. Primeiro a gente vai produzir uma boneca, a gente vai precificar tudo, vai ver exatamente quanto que a gente usou, para depois a gente poder passar esse cálculo adiante. Por que que eu estou dizendo isso? Porque geralmente a gente acha que a gente está produzindo muito e aí basta olhar para essa peça, conforme eu falei antes, né? Estou repetindo isso sempre, porque isso é muito, muito comum. Então, basta a gente olhar e achar que esse valor que vale esse valor X, e aí não adianta. E aí, como eu ganhei uma encomenda boa de bastante peças para fazer, eu vou pegar e vou fazer um preço. Se essa boneca valia 10 reais, eu vou cobrar nela só 5 reais, porque me encomendaram muitas peças. Então, eu vou cobrar mais barato. Mesmo para você diminuir, cair um pouco a sua lucratividade mediante a quantidade de produtos que você tem, mesmo assim, tem que fazer essa precificação correta. Precificar corretamente
significa que você vai colocar um papelzinho na tua mão. Aqui no ateliê eu utilizo uma ficha técnica, que é um papel onde eu vou fazer toda uma listagem, né? Eu tenho até uma fichinha aqui na minha mão, olha. Aí eu vou colocar nessa ficha técnica a lista de material, o que eu estou usando. Cola quente. Eu comecei a usar uma cola quente. Aí eu venho aqui e coloco um bastão de cola quente. E vou produzindo essa peça. No meio do meu trabalho, acabou esse bastão. Aí eu pego mais um, eu coloco escrito mais uma cola quente. Para que no final, nessa ficha técnica, eu pegue, junto com o meu produto que tá ali, aí eu pego e olho quantas colas quentes eu gastei. Só gastei 2,5. Aí eu vou botar o valor, vou precificar, fazer uma planilha. Gente, não tenham medo de fazer isso, você não está perdendo tempo, porque você pode achar, pelo amor de Deus, você está me dando muito trabalho de dizer que eu tenho que anotar tudo, sabe? Eu não posso anotar tudo isso, eu estou perdendo tempo, você quer que eu escreva tudo? Sim, eu quero que você escreva tudo, eu tô colocando para você a forma correta de se trabalhar com artesanato. Porque muitas das vezes um negócio de artesanato não dá certo, eu vou dizer para vocês que uma porcentagem muito alta não dá certo por conta disso. E o artesanato passa a ser para você só como hobby. E não, o artesanato pode sim ser um meio de você trazer uma renda extra. Pode sim ser um meio de sustento aí para sua casa, para sua vida. Basta você seguir o passo a passo. Depois que você se organiza e que você começa a precificar tudo, anotar tudo que você está gastando, preço, quantidade, no nosso caso, no feltro, que a gente trabalha com a metragem, né? Com tamanhos, a gente vai e coloca as dimensões que a gente está gastando no feltro. Eu estou gastando aqui 10 centímetros de feltro, não importa, 10 centímetros não é nada? É sim. No feltro a gente usa 1 centímetro de feltro, às vezes é um olhinho pequenininho, uma boquinha mínima. Tudo isso a gente tem que precificar, não basta a gente olhar e jogar um preço. Eu acho que é esse valor, não adianta fazer isso. Então, eu estou dizendo para você que você não vai perder tempo, é ao contrário, você vai ganhar tempo. Por que você vai ganhar tempo? Porque você vai primeiro pegar essa peça, vai colocar todo na sua bancada, você vai ver mais ou menos inicialmente tudo que você vai gastar. Você vai gastar feltro vermelho, feltro branco, feltro azul, feltro colorido. Você vai colocar os feltros que você vai utilizar. Depois você vai gastar as linhas nas tonalidades aqui do feltro, você vai colocar do outro lado. E assim você vai construindo a sua bancada, a forma como você vai trabalhar, para que você não perca nenhum passo a passo, para que você não perca nenhuma possibilidade de esquecer de anotar aquele material ali, né? Enchimento você vai usar, eu tenho várias dicas aí de como que eu faço aqui no ateliê para ver, o enchimento é por peso. Eu costumo pegar uma quantidade, geralmente eu começo a trabalhar com 200 gramas de feltro. Eu coloco no meu potinho 200 gramas de feltro, que eu peso em uma balancinha tradicional de cozinha. Eu peso, coloco e aí depois eu vou utilizando, aí eu gastei 200, eu anotei 200 gramas. Agora eu vou precisar de mais, coloco de novo aquelas 200 gramas e vou colocando assim e vou vendo a quantidade de enchimento que eu usei. Então, eu só estou dando para vocês poucos exemplos da infinidade de produto que a gente precisa ter computado para a gente precificar. Eu só estou falando com vocês, em primeiro passo, o que a gente precisa ter anotado para na hora a gente poder sentar e fazer ali aquela continha. Não é demorado, não é difícil, isso vai te ganhar tempo e vai fazer com que você ganhe dinheiro, vai fazer com que você ganhe o seu lucro no seu trabalho.
que você coloque o preço certo, o preço justo ao seu trabalho, tá bom? Uma outra coisa que a gente deve considerar também nessa precificação desse produto é o horário. Como que a gente vai fazer isso? Esse mesmo papelzinho que você anota esse material aí que você está usando na sua peça, na confecção da sua peça, você vai anotar o horário que você começou. Você começou às 9 horas da manhã, aí você vai lá e coloca, e depois quando você termina a sua peça, você coloca o final e coloca o horário. Aí depois você vai ver quantas horas foram para você confeccionar a sua peça. Ah, levou 3 horas, tá lá. 3 horas que você colocou. Daí vem o outro passo. Quando você coloca essa hora sua trabalhada, é você estipular quanto vale a sua hora. Aí, nesse caso, é que você tem que começar a pensar quanto você gostaria de receber no final do mês, né? No mês corrido, você gostaria de receber tal valor. Aí você vai colocar e você vai estipular o seu valor mensal para você saber o seu valor, né? Quanto que vale o seu trabalho um dia inteiro, e aí você vai dividir e ver com relação às horas trabalhadas. Feito isso, você precisa tomar muito cuidado nesta hora. Por quê? Porque a gente tem que colocar o nosso valor, mas dentro do mercado. Cuidado para não exagerar muito, porque isso varia muito e isso pode aumentar muito o seu trabalho. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ser um valor que esteja dentro do mercado, tá bem? Então, feito tudo isso, a gente computou o horário, a gente computou o material, tudo direitinho, a gente organizou, vai pegar esse papelzinho, você vai somar tudo direitinho e vai tirar daí quanto foi que você gastou com o seu tempo, com tudo em geral, não esquecendo também, são detalhes pequenos, mas que é necessário eu falar, porque você não pode esquecer, por exemplo, de computar a sua internet, por exemplo. Não é porque você trabalha em casa, né? Geralmente o nosso trabalho é feito em casa mesmo, mas a gente usa a internet. Aí você vai colocar, aqui a minha internet é em torno de R$ 50 por mês. Você vai pegar a sua internet, você vai dividir por 30 dias para você descobrir o seu dia, quanto que é de internet. Ah, deu R$ 1 e pouquinho por dia. E aí você vai e anota também a sua internet, quanto é que está sendo gasta. Você computa e você calcula com esse mesmo raciocínio a luz, você vai calcular a mesma coisa com a água, enfim, com todo o seu gasto físico, o seu gasto que você tem direto ou indiretamente. Se você vai à rua, você colocou gasolina no carro, se você foi em um ônibus coletivo, mas ainda assim gastou o dinheiro para ir. Então, tudo isso deve ser anotado em um papel para que você coloque aí o preço na sua peça e na sua mercadoria. Então, nós conseguimos chegar em um valor no final de tudo isso, né? Nós conseguimos chegar a valor, não precisa vocês se preocuparem, a gente vai sempre falando, dando dicas e toques aí para você poder se organizar nessa questão da precificação. Mas isso que eu estou falando é o básico que a gente precisa se atentar, tá? A gente chegando a esse preço final, nós vamos então agora dar o passo para vocês de como fazer para vender essa peça. É uma outra coisa assim que eu acabei não falando, é você colocar aí a sua margem de lucro. Quanto que você quer ganhar? Aí você vai colocar em porcentagem. Ah, a minha margem de lucro eu quero que seja 100%, eu quero que seja 80%, 50%. Né? Você que vai estipular, isso não é ninguém que tem que dizer para você qual é o seu lucro, não. É você que tem que estipular. E aí você estipulando isso, você vai somar tudo isso e vai chegar
ao preço final do seu produto, o preço que vai chegar à venda. Aí sim, nós vamos mostrar algumas técnicas de venda, de como que a gente vai oferecer esse produto, de que forma eu posso fazer a minha propaganda, né? E não deixar só ao acaso, e confeccionando peças e deixando que o acaso vá vender, que venha um vizinho, que mostre, mas você tem que usar todos os meios que você tem disponível. Um dos meios que a gente utiliza muito são os grupos de vendas do Facebook. Existem muitos grupos de vendas. Você pode colocar, tira foto, tenta tirar uma foto legal, mesmo que seja aí da máquina do teu celular. Não precisa ser uma máquina fotográfica. O seu celular, hoje em dia, o celular tem até alguns filtros legais. Você pode usar uma foto que seja em um local que tenha uma luz legal. Procure aí na sua casa, se na sala bate um sol e que a luz, a claridade fique legal, que não dê muita sombra. Coloque a sua peça, tenta colocar essa peça em um lugar neutro, não coloca com várias outras informações, porque o que você precisa nessa fotografia é ver a imagem do seu produto, é mostrar para vender o seu produto. Então, tira a foto por celular mesmo e comece a explorar aí as mídias sociais. WhatsApp, grupos de amigos, grupos de família. Você pode usar grupos no Facebook. Esses grupos de venda, conforme eu falei, eles são grupos. As pessoas que estão participando desse grupo estão ali destinadas a isso mesmo, a compra e a venda de produto. Grupos de artesanato, apesar de que tem várias pessoas que trabalham até com a mesma coisa, que vamos colocar que seja até seu concorrente, não significa que você não deva expor o seu produto. Porém, não se limite a só esse grupo, não. Sai colocando nos outros também. Já falei do WhatsApp, já falei do Facebook, Instagram, coloca no seu stories, enfim. Sai colocando em todos os grupos, em todas as mídias sociais. Verifique na sua cidade se existe uma loja, um lojista que trabalhe com esse produto, que trabalhe com produtos que não sejam até seu produto, mas que sejam produtos similares. Se é uma casa de decoração para criança, para quartinho de bebê, você pode oferecer lá bonequinhas, guirlandas, almofadas, enfim, o que você produz no feltro, destinada à área infantil. E aí você oferece para esse lojista. Tenha cuidado ao oferecer em um centro comercial, né? Tenha cuidado só de ter em mente que tem que ter um contratozinho, que nada na internet você até encontra algum modelinho para você ter uma ideia, mas geralmente no contrato você tem que colocar que peça você está enviando, qual o valor da sua peça, quais as condições que você está entregando. Eu gosto de colocar o cuidado que a pessoa tem que ter com a tua peça. Isso aí você pode colocar em uma etiqueta no seu produto, para que o seu produto não estrague depois. Então, tudo isso você pode colocar nesse seu contrato, como vai ser consignado. Então, quantos dias eu vou dar para essa pessoa vender o meu produto ou eu ter que buscar de volta. Quando eu buscar de volta, que condição meu produto tem que estar? Tudo isso tem que estar ali nesse papelzinho, nesse contrato, tá? É uma empresa, você é um trabalho. Então, não é à toa que você perde o seu dia, o seu sono trabalhando, não. Valorize. O seu artesanato não é somente um hobby, é também
uma forma de você ganhar a vida. Então leve isso a sério, porque a partir do momento que você levar a sério, você vai ver que você vai conseguir montar a sua empresa conforme você precisa e você quer. Porque primeiro você vai começar a vender devagarzinho, você vai começar a trabalhar, a fazer com que seu produto seja um produto reconhecido, a fazer com que seu produto, que a pessoa que comprou vai depois lembrar de você, gostei daquele produto, estou precisando de um outro presente, vai te procurar. Então, você precisa entender que você precisa trabalhar direito, perfeitamente, né, corretamente, com todas as coisas, com todos os padrões de qualidade que você pode oferecer, com o preço correto, para você sim poder tirar o seu lucro e você investir na sua empresa e você conseguir gerir essa empresa de uma forma sadia. Uma ótima ferramenta para você também divulgar o seu trabalho é o Elo 7. É uma ferramenta gratuita e que você vai divulgar e vai expandir, né? Vamos dizer assim, expandir os horizontes, porque aí muita gente vai ver. Mediante a tudo isso que eu falei com vocês, existe uma outra condição, ou melhor, uma última questão que foi deixada por último propositadamente, que é a forma de pagamento. Isso é muito importante. Você precisa estipular qual a melhor forma de pagamento para você. Se você quer, vendeu, recebeu o valor integral. Se você vai parcelar isso, e aí eu tenho uma sugestão que eu julgo muito importante, que é tenha cuidado com os parcelamentos. A gente sabe que as coisas estão difíceis, que nem sempre todo mundo tem aquele dinheiro ali, aquele capital naquela hora, naquele momento, para te dar inteiro. Então, geralmente as pessoas perguntam logo, você parcela? Se você vai parcelar, se você optar por essa condição de pagamento, que você vai ver aí qual é a sua melhor condição, né? O que vai te ajudar também e vai ajudar os seus clientes. Mas se for essa questão do parcelamento, procure ver uma maquininha dessa de cartão, porque ainda é a forma mais segura de se trabalhar com o parcelamento, porque você passou ali, já está registrado no cartão, de qualquer maneira você vai receber, não vai ter problema, não vai criar nenhuma indisposição, né, com nenhum cliente de todo mês, você não tem esse tempo de ficar batendo na porta ou procurando uma forma, né, para ir pagar. Se é boleto bancário, você manda o boleto, a pessoa, depois que você confirmar que entrou realmente o dinheiro na conta, é que você vai poder enviar o produto. Enfim, tenha cuidado com essas formas de pagamento para você não sair, não se sentir lesado, né? Não se sentir, não achar que está sendo, que está trabalhando e que está perdendo e é isso. Eu espero que vocês tenham tirado o melhor proveito. Anotem tudo direitinho, o passo a passo de tudo que foi informado aqui para vocês. Façam um scriptzinho para que vocês possam colocar realmente tudo isso que foi dito na prática. E aí sim você vai ver como que você vai conseguir vender seu produto, como você vai conseguir fazer seu produto legal, vai precificar legal.